Vamos lá, a gente abre aqui uma semana muito importante pro Fluminense. Aqui no Raiz Tricolor a gente fala das notícias desta segunda-feira, dia 21 de outubro de 2024. Eu já abro aqui falando, inclusive, de duas boas notícias que o Fluminense tem, mas que vêm dos adversários, né? Só um ponto importante. Resumão da rodada, análise, rodada boa. Já tem um vídeo aqui no canal só sobre isso, beleza? Então aproveita para poder ver. Lancei no domingo à noite, então na segunda de manhã o vídeo está bem atual ainda, falando e destacando do ponto que eu avisei de que o Fluminense poderia terminar a rodada em 11º, e se ganhar amanhã, será 11º, rodada perfeita, explico lá todas as chances de rebaixamento, etc. Bem completinho para você poder assistir. Como eu falei, dos adversários que o Fluminense enfrentará 3 rubro-negros em sequência, já ganhou do Flamengo, e enfrentará amanhã o Atlético Paranaense e no sábado o Vitória. E tem boas notícias relativas aos dois clubes. Primeiro sobre o nosso adversário de amanhã, tá? O Atlético Paranaense. Eles vão ter retornos nos times titulares, mas 2 jogadores, um titular e um reserva, que é a reserva diretamente desse titular, estão fora da partida. O Atlético Paranaense, que tem o treinador Lúcio Gonzalez, que ainda não venceu no comando do Atlético, perdeu o Canóbio, o atacante uruguaio, que saiu no jogo contra o Corinthians ainda no primeiro tempo, jogou só 17 minutos e saiu lesionado. Tá, com suspeita ali de lesão muscular, provavelmente não joga contra o Fluminense. E aí você soma isso ao fato de que quem entrou foi o Julimar, atacante que entrou no lugar do Canóbio, um atacante de 23 anos, revelado pelo próprio Atlético Paranaense. Pois bem, o Julimar entrou e tomou um cartão amarelo, então o Canóbio não pode jogar, e o Julimar tomou 3 amarelos, está suspenso, também não pode jogar. Tá? O Atlético vai ter ali problemas para montar esse time contra o Fluminense. Eles têm o retorno do Kaique também, que acaba voltando, mas não só ele, também o Madison, lateral, volta pro time do Atlético Paranaense. O Atlético vem numa sequência muito ruim, não ganha há um bom tempo. A última vitória do Atlético Paranaense, só para vocês terem uma noção, dentro do Campeonato Brasileiro, a última vitória foi lá em julho ainda, tá? Ele venceu recentemente o Vasco pela Copa do Brasil, teve vitórias ali pela Sul-Americana, mas já foi eliminado dos dois. Mas a última vitória pelo Campeonato Brasileiro foi 28 de julho contra o Cuiabá. De lá pra cá ele perdeu pro Grêmio, empatou com o Internacional, perdeu pra Juventude, Vasco e Palmeiras, empatou com Fortaleza e Criciúma e, mais recentemente, já com o Lúcio Gonzalez no comando, perdeu pra Flamengo, Botafogo e Corinthians. Esse jogo é crucial pro Fluminense, como eu já expliquei aqui. Outro desfalque que já é confirmado contra a gente, né, é do zagueiro Wagner Leonardo. Ele tomou o 3º cartão amarelo pelo Vitória, né, zagueiro, um dos principais jogadores do Vitória na temporada. O zagueiro recebeu o 3º cartão amarelo contra o Red Bull Bragantino na última semana, né, no confronto válido ali pelo Campeonato Brasileiro. E com isso, o capitão, titular absoluto, inclusive um dos artilheiros do Vitória dentro desse Brasileirão, fez 5 gols, não poderá atuar pela equipe do Thiago Carpini. O confronto é no próximo sábado, 4h30 da tarde. É a transmissão, inclusive, da Globo, porque é aquela rodada que puxa para o sábado por causa das eleições no domingo, o segundo turno das eleições realizado no domingo, então não pode ter jogo, os jogos vêm para o sábado. Então, uma boa notícia, né? Um dos principais jogadores do adversário tá fora. São notícias boas pra gente, que a gente destaca aqui. Bem, outra notícia que está chamando muito a atenção de todo mundo é a possibilidade do Lima virar titular, tá? Isso é algo que tem sido debatido bastante também. A gente vai falar um pouquinho mais disso no pré-jogo, mas para essa terça-feira, diferente da última quinta-feira, o Keno está disponível. Naquela posição, o time do Fluminense hoje ele está escalado ali, o basicão, com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos. Vamos falar de Thiago Silva já, inclusive, tá? Thiago Silva, Thiago Santos e Marcelo ou Diogo Barbosa, quem é o titular na lateral esquerda, né? Martinelli, Bernal, Ganso, Arias, Cauã Elias e quem é o outro ponta? Na teoria era o Serna, aí o Serna se lesionou, então era o Keno, mas o Keno estava suspenso. E aí no Fla-Flu o Lima jogou pra cacete. Para o jogo contra o Atlético Paranaense, quem será que vai assumir a titularidade? Será que vai ser mantido o Lima? Será que o Keno volta recuperando a sua vaga? Na lateral esquerda, será que é o Diogo Barbosa ou o Marcelo? Mas principalmente na ponta, eu particularmente aproveitaria momento. O Fluminense tem poucos jogos até acabar o ano.
Nesses poucos jogos, são 9 jogos apenas, o Fluminense tem que, meu amigo, jogou bem, bota pra jogar e já não tem que moldar time agora pra sequência, não. É time pra quem estiver jogando bem, joga. E acho que o Lima pode funcionar bem no Fluminense como titular na ponta, que é, inclusive, como eu sempre falei aqui, desde quando eu fiz o raio-x na chegada do Lima no início do ano passado, é a posição em que o Lima foi revelado e que ele se formou como jogador. Enfim, você escalaria quem? Sobre Thiago Silva. Bem, muita gente preocupada com o Thiago Silva e essa preocupação ela tem fundamento, tá? Mais uma vez, para quem foi dar aquela bisbilhotada lá no Flick do Fluminense, né, a rede social onde o Fluminense posta as fotos do treinamento. Nesse domingo, debaixo de chuva, o Fluminense treinou e mais uma vez a gente não viu o Thiago Silva no campo. A gente está vendo aí o Antônio Carlos, vê o Thiago Santos, vê o Ignacio ali atrás, né, de relance, o Keno lá atrás também, John Kennedy, Samuel Xavier, Bernal, Guga, Renato Augusto. Estou observando mais quem tá lá atrás, tá? O Vitor Hugo, aí o Ignacio, Guga e John Arias. A gente vai vendo as fotos e vai se angustiando, porque o Thiago Silva não vai aparecendo. Cadê o Thiago Silva? Você vai vendo que tanto titulares quanto reservas, jogadores que estão sendo relacionados e até mesmo aqueles que têm tido pouquíssimas chances com o Mano Menezes estavam aí no campo. Ó, lá atrás tem o Manuel, foi titular no último jogo. Bem, e a gente não vê o Thiago Silva. O Thiago Silva, ele teve um problema. O problema foi muito mais grave. É o Nonato, inclusive, treinando com a máscara do rosto. Deve ser relacionado para esse jogo contra o Atlético Paranaense. E aqui a gente já vai para os jogos do Sub-23, né? 2-1 pro Fluminense. Falei disso na live de sábado. Sobre o Thiago Silva, cara, qual que é a situação atual? O Thiago Silva, aquele jogo contra o Atlético Mineiro lá pode ter custado muito caro pro Thiago Silva. E aqui não vai nenhuma crítica, pelo contrário, né? Vai um agradecimento, o cara se doou muito. Inclusive o único gol que dá pra dizer que o Thiago Silva falhou é naquele jogo onde ele jogou no sacrifício. Eu dei essa informação aqui, eu tinha apurado isso, de que o Thiago Silva, ele já sai do Rio de Janeiro mancando e machucado para aquele jogo contra o Galo, porque no jogo de ida ele teve um problema no tornozelo, né, na parte ali de trás do tornozelo, ali na parte do pé, já na parte de baixo do pé, quando ele tem uma queda, né, naquele lance com o Hulk. Aparentemente era só um problema de tornozelo, ele faz esse tratamento, tenta jogar contra o Galo, consegue, joga os 90 minutos contra o Atlético Mineiro e sai mancando muito. Lá, ele tava puxando muito a perna lá na Arena MRV, porque eu vi isso lá na zona mista. Na hora que eu peguei o celular pra filmar, ele passou meio longe, eu não consegui ver. Não consegui filmar. E aí, cara, de lá pra cá o Thiago Silva não jogou mais. Vai completar um mês aí já sem jogar. A gente teve poucos jogos nesse período, mas já vai pra um mês. E o Thiago Silva é um cara que a gente sabe que se cuida muito, se trata muito. Eu ouvi de que o Thiago Silva tinha sofrido uma fascite plantar. O que é isso? Uma inflamação na planta do pé. E isso teria dificultado um pouco mais o retorno dele, né? Teve a lesão e inflamou essa lesão. Então, isso piorou um pouquinho ali a questão do retorno. O Mário Bittencourt, na coletiva que ele deu, ele chega a mencionar que a lesão do Thiago Silva é uma lesão grave. Então, a gente não tem ainda, e aí vem aquele ponto, né? Se o Thiago Silva não aparece no treinamento do domingo, dificilmente o Thiago Silva estará na viagem de sexta para o Barradão. Porque ele precisa reaparecer nos treinamentos, começar a treinar, né, com bola, voltar ali para aquela transição. No press kit, que é a comunicação oficial do Fluminense sobre os jogadores lesionados, com a imprensa ali sobre os jogadores que são relacionados ou não, a única coisa que é dita contra o Flamengo, que é o mais recente, é assim: o atacante Kevin Serna sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita. No final da partida contra o Cruzeiro, faz tratamento no CT Carlos Castilho. O zagueiro Thiago Silva, aí tá entre parênteses, calcâneo esquerdo, está na transição para os treinos com o grupo. Isso foi informado no jogo contra o Flamengo, que o Thiago Silva estava na transição. A gente não vê o Thiago Silva em campo, pode ser que estejam escondendo as fotos dele na transição, mas a gente não vê. E a informação que se vai tendo é que o Thiago Silva não vem mesmo ainda, não está efetivamente naquela transição com bola.
O calcâneo, né, o famoso calcanhar, é justamente aquela parte de baixo do tornozelo, lá encostado na planta do pé. Então, enfim, é o tipo de situação que preocupa, mas vamos trabalhar na sinceridade aqui. O Thiago Silva faz muita falta, mas o nosso sistema defensivo vem indo muito bem. Eu vou até evitar um pouquinho mais falar só dos zagueiros. Mano Menezes fez esse destaque na coletiva e é verdade. O Thiago Silva resolveu o nosso problema da zaga. E ele resolveu não só com a presença dele. E isso é mérito do Thiago, inclusive. O fato de que quando você resolve um problema, mas o problema depende de você estar lá para ele continuar funcionando, é um problema. O Thiago Silva e o Mano Menezes montaram ali, fizeram, né, cada um da sua maneira, uma forma como o sistema defensivo do Fluminense, só para vocês terem uma noção. Desde a estreia do Mano Menezes, e eu não falo aqui do Thiago Silva, porque o Thiago Silva ficou fora de alguns jogos do Brasileirão. Falo desde a estreia do Mano Menezes. A gente só tomou 9 gols no Campeonato Brasileiro. A gente tem a melhor defesa nesse período. Quando o Mano Menezes assume o Fluminense tinha tomado 21 gols em 13 jogos. Tinha uma das piores defesas do campeonato. E nesse momento o Fluminense tem a quarta ou quinta melhor defesa. Teve jogos nesse final de semana. Acho que a gente virou a quarta melhor defesa do campeonato. Deixa eu conferir. A gente tem 3 times que tomaram menos gols do que a gente, né? O Palmeiras tomou 23, o Botafogo tomou 26 e o Internacional também tomou 26. E a gente tomou 30 junto com o Cruzeiro e com o Fortaleza. Ou seja, só 3 times têm uma defesa melhor do que a nossa. E a gente era uma das piores. Chegou em um momento que a gente era a pior defesa, se eu não me engano. Então, assim, o sistema defensivo está consertado. O Thiago Silva já não joga alguns jogos e ainda assim a gente não tem problema. Quanto o Botafogo, o Thiago Silva não jogou. E a gente estava sem tomar gol até o último lance do jogo, quando o Felipe Melo entregou um gol pro Botafogo. O Thiago Silva não jogou o jogo contra o Cruzeiro, o jogo contra o Flamengo, e a gente ganhou esses 2 jogos sem levar gol. Então o Thiago Silva tem muito mérito e tem que ser engrandecido também no Fluminense. Mas hoje o desfalque dele pesa um pouco menos do que pesava 2, 3 meses atrás, porque o nosso sistema defensivo funciona. O desfalque dele pesa muito, mas pesa um pouquinho menos do que pesaria num jogo em julho e agosto. Torcer pela recuperação logo dele, né? E pra fechar, cara, me alertaram disso na live do Cauã Elias, que saiu uma notícia do Ben Jacobs, um jornalista que a gente já falou muito dele aqui, porque ele dava algumas notícias no lance do André, né, do André indo pro Fulham. E, bem, a negociação com o Fulham a gente sabe que existiu, as propostas foram feitas, etc. Então dá pra gente dar uma credibilidade. Ele publicou no site Give Me Sport, né, que é onde ele publica, né, isso daqui, de que o Manchester United e o Fulham acompanham Cauã Elias. E, obviamente está publicado em inglês e eu já deixei traduzido, né. O jovem atacante brasileiro vem impressionando pelo Fluminense. Diz que Cauã Elias atraiu o interesse do Manchester United de Fulham. Ele também foi alvo de uma oferta rejeitada de 20 milhões de euros da Real Sociedad durante o verão, ou seja, no meio desse ano. Vou dar um pausezinho aqui, tá? Ele confirma uma informação que foi publicada pelo Eduardo Burgos Rodrigues, que é do Diário AS. Tá? Ele escreve para a publicação Diário AS, é da Espanha. Também é uma matéria em espanhol que eu já deixei traduzida. Ele é da Bolívia, se não me engano, acho que ele nasceu em Santa Cruz de la Sierra. Ele cobre futebol sul-americano para o AS. E aqui diz, na matéria dele, de que o Cauã Elias, inclusive é um destaque absurdo essa matéria do Eduardo Burgos, que foi feita no início de outubro, que ele vai comparando, só para vocês terem noção, porque aqui agora não vai aparecer, mas ele vai comparando com o Endrick e com o Estevão, tá? O Cauã Elias está nesse nível. Fala do Endrick, de 2006, e do Estevão, que é um ano depois. Enquanto o Endrick e Estevão enchiam suas academias, enchiam as manchetes, no Fluminense uma nova esperança era guardada com ansiedade, porque sem o Fluminense ser o mesmo time dominador do ano passado, o Cauã segue a mesma trilha de evolução dos seus companheiros do Verdão, chegando até a marcar mais gols em médias do que uma estrela midiática como o agora atacante do Real Madrid, do Endrick. Ele tem a mesma eficácia na hora do gol que Endrick, e ainda tem quase a mesma expectativa de gol de Estevão. No Maracanã, o início tão brilhante de um atacante local não era lembrado desde Pedro, estrela do rival máximo Flamengo. Detalhe, o Pedro não tem um início tão brilhante. O início do Pedro não é absurdo, né? O segundo ano dele acaba sendo melhor. E a informação que tinha sido passada aqui é justamente quando... A gente vem falar aqui, cadê? Real Sociedad, deixa eu achar aqui. Real Sociedad... Aqui, ó. A Real Sociedad esteve a ponto de levá-lo no último mercado em troca de quase 20 milhões de euros.
valor solicitado pela própria direção do Fluminense. Ou seja, estava valendo 20 no mercado do meio do ano. Fluminense. E vamos lá, 20 milhões de euros no Cauã Elias, eu acho que pro cenário do mercado é um valor abaixo do que poderia ganhar. Pro Fluminense é muito dinheiro. Mas pro que é a realidade do Cauã Elias, artilheiro de sul-americano de base, seleção de base, o Cauã Elias é um fenômeno na base. E subiu pro profissional e começou a marcar gols. Marcar gols é um cacófato. Em sequência. Então, só que o Fluminense acabou não vendendo por conta da situação que estava naquele momento, com o Cano lesionado, o John Kennedy muito mal, enfim, acabou prejudicando isso. E aí diz que não só a Real Sociedade tentou, mas clubes da Inglaterra como o Chelsea e clubes da França também anotaram o seu nome. Então, ou seja, em julho, antes dessa revolução chamada Cauã Elias, no verão tentaram contratar por 20 milhões. Aí a gente volta para a matéria do Ben Jacobs, dá alguns detalhes e diz que o Fulham vem observando há quase um ano, acredita que eles têm qualidade para se tornar um artilheiro, um movimento sem bola, enfim, vem se destacando, e o Manchester United também é um pretendente mais novo, tá? Entrou no radar do Manchester United mais recentemente e tem o Jim Ratcliffe, tem a intenção de priorizar e encontrar mais talentos nascidos na Grã-Bretanha, mas a América do Sul continua sendo um mercado que o clube também deseja explorar. Everton, Bayer Leverkusen e Napoli também estão de olho. E aí diz aqui que a publicação, o Ben Jacobs entende que o Fluminense quer 30 milhões, mais alguns complementos para se quiser vender em 2025. Mas ninguém até agora indicou que vai pagar esse valor. Isso causou muita confusão. O Fluminense teve uma proposta de 20, o Fluminense pediu 20, a Real Sociedade teria sinalizado que faria o pagamento, e o Fluminense não quis mais fazer negócio, porque com a questão da lesão do Cano e toda a situação, o Fluminense desistiu do negócio. Isso era em julho. Isso era antes do Cauã Elias despontar tão bem no ano. Pode ser que o cenário tenha mudado. 30 milhões de euros é um valor bom pelo Cauã Elias. Seria a maior venda da história do Fluminense, com sobras em relação a do André, né, de certa maneira, dependendo de como for questão de valores fixos e bônus, etc. Até porque na matéria diz que é 30 milhões de euros mais os complementos, ou seja, isso é só o fixo. E o Cauã Elias teve um destaque ao longo do mês de agosto e setembro. Então pode ser que esse preço tenha subido. Vamos esperar, tá? Everton, Bayer Leverkusen, Napoli, Manchester United, Fulham. Na matéria lá do Eduardo Burgos também fala de Chelsea, fala de clubes da França e de Real Sociedade. A gente está falando de 200 times querendo Cauã Elias. Ele vai ser a bola da vez na Europa. É hora de ser a bola da vez também para os nossos bolsos. Tamo junto, tá? Saindo mais notícias, a gente sempre traz aqui fazendo essa análise também. Não esquece de deixar um like aqui embaixo, isso ajuda bastante se você assistiu até o final porque você gostou do vídeo. Valeu!